Então hoje eu comecei procurando algumas referências para a criação da nova personagem do romance que eu tô criando, né. Ou crônica ou sei lá, ainda não tenho muita certeza se vai ser realmente uma grande história, né, de um romance de fato, ou uma crônica de amor, enfim, mas é o que vocês já sabem aí, né, a história de romance. Essa personagem vai ter uma função muito importante, né, porque ela vai ser um eixo emocional para o Daniel, né, ela quem vai dar um equilíbrio para a história, ela vai ser um dos maiores motivos do enredo. Então passei para o ChatGPT algumas instruções que eu queria que ele criasse ali, né, na ficha dessa nova personagem, que vai se chamar Isadora, né, então essa personagem vai se chamar Isadora. Ela vai ter uma conexão de infância, assim, com o Daniel, não apenas de infância, mas surge na infância, tá, aí se prolonga um pouco, mas enfim, não vou dar tanto spoiler assim. Daí precisei buscar mais algumas referências e alguns traços, porque eu quero passar a sensação mais real possível pro leitor, pro leitor, né, e pra leitora ter essa sensação, assim, que realmente aquela história poderia ter acontecido, né. E aí nesse momento não me preocupei tanto com o enredo, mas mais com a construção da personagem, depois eu ia lapidar ali mais a história, melhorar a conexão da personagem com a história toda, né. E aí nesse momento o ChatGPT começou a me ignorar, assim, até disse que já tinha esgotado ali o meu uso, né, no Free, então eu resolvi usar o ImageFX do Google, que é uma inteligência artificial para criar imagens e sons, e eu fui utilizando aí o ImageFX para que eu conseguisse construir, né, a Isadora, né, o avatar, assim, a fotinho da Isadora, né, que eu achei veio essa ideia, achei bem bacana e eu resolvi fazer para dar uma sensação mais real de quando eu estivesse lendo e me ajudasse a ter mais ideias, né. Me conectar mais ainda com a história, né. E aí, essa, né, inteligência artificial ela é gratuita, e eu não lembro se eu comentei isso, mas é gratuita. E ali eu consegui de fato criar, né, a personagem. Aí deu tudo certo nesse momento, né. E depois fiz uma pausa, né, aí fui almoçar e também fui no barbeiro ali pra dar uma parada no cabelo. Quando eu estava lá no barbeiro, a minha esposa tinha me mandado uma foto que tinha chego o meu novo fone, e eu confesso que eu estava bem ansioso para testar, né. E nesse momento eu já estava de volta e pronto para testar o fone. E a partir daí também começou mais um clima de músicas ali para inspiração, além de estar mais assim com um fone novo, né, com aquele som já mais robusto, né? E também sem falar que, pô, conexão Bluetooth, também tem a opção no cabo P2. Cara, incrível assim mesmo esse fone, sabe? Eu tenho uma interface de mesa aqui que depois do trabalho já testei com o meu contrabaixo. O som realmente é incrível. Só de não ter mais um fio me atrapalhando já valeu a compra, né? E aí, então, depois voltei pro trabalho, né, e comecei a colocar a foto da Isadora, que é a nova personagem que eu criei, dentro da ficha dela. E aí, então, foi aí que eu pensei, por que que eu não criei a imagem da Clara e da Helena, que eram as outras duas personagens que eu já tinha criado, né? Tipo, por que que eu não criei com inteligência artificial? Por que eu não pensei nisso, né? E aí foi aí que eu comecei a trabalhar nisso também. Aproveitei também para ajustar algumas coisas ali, algumas questões de alinhamento, também alguns dados dos personagens, né? Ali eu também ajustei também. Precisei fazer algumas mudanças para ficar um pouco mais real, né? Enfim, aí pra quem não lembra também, né, aí nesse momento tô ajustando ainda algumas questões de formatação, algumas questões de alinhamento e tal. Mas quem não lembra ainda, né, a Helena, né, a personagem Helena, ela é a psicóloga e a Clara é a esposa do Daniel. Então, eu não tinha criado, né, as imagens delas, mas aí eu resolvi sim criar, né. Então também ajustei algumas coisas ali pro Daniel também na ficha dele. E aí, vendo que eu já tinha, né, a descrição da aparência da Clara ali, eu copiei e colei lá no ImageFX, ele entende português também, então isso aí é muito bom. Que eu já aproveitei e lancei lá a descrição da aparência dela para poder criar aí
o avatarzinho dela, né? Já aproveitei para fazer alguns ajustes no board, né, lá do Trello, no meu formato Kanban que eu tô trabalhando. E aí também já criei a imagem da Helena, né? E aí já coloquei também na ficha dela a imagem dela para deixar tudo num padrãozinho, né? O Daniel eu trabalhei depois, mas aí depois eu mostro para vocês, depois eu gravo um vídeo novo falando sobre a continuidade, né? Mas aqui, por enquanto, nesse momento só tinha feito da Helena, da Clara e da Isadora, tá? Aí eu me toquei também que eu não tinha pensado, caras, em fazer ali a parte da conexão, né? Eu precisava fazer a conexão das 3 personagens com o Daniel. Na verdade, eu tinha pensado em fazer isso, mas eu pensei em fazer meio que na hora da história. E, mas aí eu não tinha me ligado que eu ia ficar maluco fazendo isso na hora da escrita. E aí já resolvi fazer um card, né, para fazer essa conexão. E aí já fui ali e trabalhei nessa conexão, pedi algumas recomendações pro ChatGPT e fiz um resumo meu. E lapidei um pouco ali, e aí eu fiz esse resumo e coloquei ele também. Então agora eu tenho o resumo, né, da conexão entre as três personagens, que vai ser muito importante, porque assim, a Clara, ela é a personagem que mostra a personalidade do Daniel como um homem ideal. A visão daquele que luta com todas as forças, mas com uma forte tendência a falhas, né? E o Daniel é aquele cara que trilha uma jornada com as próprias forças tentando ser o marido perfeito. Isso na visão da Clara, tá? Quando a gente fala da Clara. Esse é a parte da conexão da Clara com o Daniel, né? E a Helena, ela mostra o lado do homem que precisa estar vigiando e sendo sincero com ele mesmo. Né, o cara que não deve se auto-sabotar, mas que precisa ser sincero com ele mesmo e com os seus princípios. E o homem que precisa de ajuda e precisa admitir isso para ele mesmo, tá? Então essa é a visão que a Helena traz dentro da história, e essa é a conexão dela com o Daniel, né? E a Isadora, ela mostra o lado do homem que tem a vontade de ser ele mesmo e agir pelos próprios impulsos, sem calcular os resultados de suas escolhas. O desejo de se deixar arriscar mais, né? Então essa é a visão que a Isadora traz, essa é a conexão dela com o Daniel. Então tudo isso causa um equilíbrio na história. Então, por isso que é importante montar de fato, né, essa conexão, montar de fato o relacionamento das 3 com o Daniel, que aí foi por isso que eu criei uma página só para isso e também uma paginazinha menor, né, para isso. Então aí já voltei aí, né, voltou o vídeo aí, enfim, que eu trabalhei nesse projeto, nessa parte aí, nesse dia, tá? Então nos próximos episódios, né, vou mostrar um pouco mais do que foi trabalhado, do que foi feito, beleza? Valeu, deixa teu like, deixa teu comentário aí para fortalecer o canal, um abraço e até o próximo vídeo.